Tá tudo certinho? Não, eu comecei falando. Primeiro, quero te agradecer pelo convite, né, feito. E quero dizer que eu comecei fazendo a nossa abertura com a música do Lulu Santos, Tempos Modernos. Então, já estou estreando coisa nova. Já Não estou é? estreando coisa nova. E a temática de hoje é extremamente irreverente, não é? Porque vamos trabalhar uma nova visão sobre a consciência feminina, sobre toda esta forma de nós vermos as nossas próprias crenças pessoais. Então acho que foi bem. Eu sou dessas. Eu fiquei assim pensando, falei, gente, que música vai ser assim, fundo, vai embalar, né? Essa primeira vez, sei lá, eu sempre gosto de pensar no que vai ser a trilha sonora, né? E foi bem interessante ter encaixado essa música assim pela primeira. E que bom que a gente está aqui e com esse tema Não é? muito assim profundo. Você quer lacrar ou lucrar com a sua vida? E para Fantástico, nós não que é? somos mulheres. Hã? Fantástico, não é? Oi? Essa Sim, frase fica fantástica, não é? sim, porque é um tema que vai provocar reflexão. Ô, Paula, que pena. Vai tentando aí. Se não der, depois você assiste a gravação, que nós vamos deixar Ou gravado. reinicia o modem, que às vezes é só uma questão de flutuação do modem, reinicia o modem em 2, 3 minutos e volta outra vez. Ah, tá. Pois é, isso aí que o Hugo deu. Falou. Então, eu quero só fazer um arrazoado aqui para a gente começar, porque esse tema, como eu disse, ele é muito provocativo e também abre uma outra reflexão para mim, ou eu pude pensar também dentro dessa temática na questão de por que algumas pessoas, Hugo, dão certo, são bem-sucedidas e outras não são. Porque Uhum, a gente parece que as oportunidades são iguais para todo mundo, entre aspas, né? E parece que todo mundo tem potencial para poder fazer o que tem que ser feito, mas aí eu pensando sobre essa temática, né? De você quer uhum. lacrar ou lucrar com a sua vida, me fez até lembrar, eu não sei se você conhece, da história daquela vaquinha, né? Que aquela família tinha uma família que cultivava uma vaquinha, vivia pobre, até que o dia que a vaquinha morreu e aí eles Uhum, ficaram ricos porque eles conseguiram fazer da vaquinha vários modos, vários meios, né, de ganho de vida. Então, assim, pensar nisso também uhum. abriu muitas outras reflexões, principalmente com aquele vídeo maravilhoso que você me mandou, porque Adolfo, sim. não é? Porque, tipo, É. me leva a pensar em como eu estou me vendo, em como eu estou sendo percebida, né, como mulher, Uhum, o que eu acredito sobre mim mesma, e sobre a vida e sobre as oportunidades que a vida pode possibilitar para mim. E no final uhum. das contas, como é que eu interajo? Eu sempre pergunto assim, e por que eu faço tudo que eu faço? Eu acho que isso é uma questão assim muito presente o tempo todo. Eu, pelo menos, sempre estou me fazendo essa pergunta de por que eu faço o que eu faço. E assim, eu acredito que esse pequeno arrazoado que eu dei tem muito a ver com a temática que a gente escolheu, que eu assim, me senti rendida, né, com essa temática, porque quando nós pensamos nessa coisa de lacrar ou lucrar e estabelecemos esse eixo, né, que a gente colocou, que é autoimagem, crenças e feminino, trazendo para dentro do feminino luz e sombra, é perfeito. Uhum. Posso dizer Sim, que o objetivo nosso hoje aqui, assim, está mais do que claro, que é causar reflexão. Quem vê agora, quem vê depois, não importa. O que vai importar hoje é que nesse período, nesse pouco tempo que a gente vai ter aqui de conversa, vai ser impossível não pensar, né? é verdade. Impossível. Sabes, Luciano, há uma das coisas que eu costumo, tenho aqui algumas alunas que já entraram,
não é? A Nilda, a Stella, a Catalina, bem-vindas. Obrigado pela vossa presença. E essas minhas alunas já escutaram uma coisa que eu costumo dizer muito. Nós estamos no século XXI, que é o século das oportunidades e da igualdade. Uhum. A internet nos deu a capacidade de cada um construir a sua estrutura de vida, o seu modo de vida como quer, e toda esta enxurrada de tantas informações, de tantas formas de viver a vida, nos deu a possibilidade de sentirmos que nós não estamos isolados, e por vermos que não estamos isolados dentro dos nossos padrões mentais, as nossas escolhas, nossos desejos, ambições, que existem também pessoas, nós temos um autoentendimento que nós não somos anormais, que nós não nos temos que anular. Só que nós caímos em dois erros, pelo que eu analiso. Já sou psicólogo há 15 anos, sou terapeuta holístico há 20, comecei com Reiki com 19 aninhos. Então, uma das coisas que eu notei, e não é uma coisa exclusiva nem no Brasil, Paraguai, nos Estados Unidos eu vi isso na Europa, é uma coisa que tem muito em comum na mulher moderna, Uhum. que é o seguinte: a mulher moderna vai buscar energia masculina para se manifestar na sociedade. E isso é errado. Sim. Isso é extremamente errado. Porquê? Porque a mulher moderna, ela tem que ir buscar a energia feminina dela, porque é isso que o mundo também precisa. O mundo, ao longo destes milhares de anos, sempre foi dominado pela energia masculina. O mundo precisa da energia feminina, não mulheres com energia, com o ânimos, né? Com a energia masculina, porque senão daí continua a ser guerra. E guerra gera guerra. E uma das coisas que eu digo tanto às minhas alunas como pacientes é o seguinte: a linguagem que se usa. Eu sou uma guerreira, eu sou uma batalhadora. Isso gera no nosso subconsciente atitudes agressivas. Porque veja, guerreira vem de guerra. Guerra é conflito, é discriminação. São pessoas que não se conhecem, que se estão a matar. São pessoas que não se conhecem, pessoas que foram obrigadas a ir para lá para defender ideias dos outros. Isso é guerra. Batalhadora é dar aquela sensação que tudo tem que ser muito cansativo. Só aquela senhora que tem aquelas mãos marcadas, tem aquele olhar pesado, essa é a única senhora que tem valor. Se uma mulher conseguir não ter essas marcas corporais, porque conseguiu de outra forma conquistar a vida dela, parece que essa pessoa não teve nada, foi privilegiada. E isso é errado, porque gera um género de um ciúme, de uma competição entre as mulheres, que hoje em dia nós precisamos que as mulheres sejam mais amigas, mais parceiras e não competitivas entre elas. Entendes? Então digo, seja conquistadora, porque todo conquistador só conseguiu conquistar com aliados, com inteligência, com estratégia. Quem eu sou, aonde é que eu quero ir e quem eu tenho que levar comigo e quem eu posso encontrar no caminho que me pode fazer. E aí os conquistadores unem e nós estamos a precisar de união como uma espécie hoje em dia, ainda mais agora com as questões do Covid, ainda mais precisamos ser unidos. Concorda? Concordo plenamente em gênero e grau, porque, inclusive, o trabalho que eu desenvolvo com mulheres, que na verdade, o nicho que eu tenho, que eu escolhi para trabalhar, que foi empoderamento feminino, e é uma coisa assim que a gente até chegou a conversar, essa Uhum. questão do empoderamento feminino, ela é muito mal, na minha visão, eu acho que é muito mal interpretada. Porque o que nós, inclusive, quando eu escolhi esse nicho, a primeira coisa que eu fui questionada foi sobre se eu não estaria me posicionando como feminista. Uhum. E eu não tenho nada contra quem se posiciona dessa forma, como feminista, não tenho nada contra, Uhum. mas não é o meu posicionamento. Quando eu defendo o empoderamento feminino, a minha defesa vem da etimologia dessa palavra, empoderamento. Porque o sentido etimológico da palavra empoderamento é dar poderes a si mesmo de dentro para fora. E aí, Isso. assim, para mim foi perfeito. Por quê? Porque as pessoas que eu tenho encontrado na minha escuta e as pessoas que buscam também pelo meu trabalho, porque como coach eu estou trabalhando com mentoria feminina, então as pessoas que buscam o meu trabalho, elas exatamente vêm com essa necessidade de transformarem os medos que elas sentem em
Isso, potencial para conquistarem a vida que elas querem ter. Porque elas, exatamente. elas sentem dentro de si que elas têm condição, têm competência, mas aí alguns tipos de medos assim enraizados, que veio da criação, porque na verdade, eu costumo dizer assim, que de uma forma ou de outra a mulher tem algum nível de consciência de que ela pode ser empoderada, porque antes do patriarcado, a mulher tinha esse poder, ela tinha essa capacidade natural de exercer autoridade, de exercer a sua liderança natural, ela tinha empoderamento. E aí veio. E tem, mesmo ao longo da história, se notar, ao longo da história, a mulher sempre teve empoderamento, mesmo como mãe. Sim. Nota, de quem é que os filhos, o pai quase não falava, porque o pai tinha que estar sempre a trabalhar, ausente, Uhum. e quem é que os filhos faziam de tudo para obedecer? Era a mãe. A mãe. A mulher sempre teve poder. Eu vejo muito mulheres extremamente poderosas e poder não vem da agressividade, vem da Não. capacidade de realizar. Poder Sabe, é, eu consigo realizar. Ponto. Poder financeiro, eu posso comprar. Poder estético, eu me sinto realizado como esteticamente como eu me vejo. Poder intelectual, eu estudei, ou eu li, ou eu sou autónomo, né? E eu consigo ter poder de argumentação, não é nada mais do que isso. Só que muitas vezes as pessoas veem o poder como os homens antigos viam na guerra, que é diminuindo os outros, competindo com os outros. E essa é a forma deturpada que se vê hoje em dia do empoderamento. E isso está a afastar mais do que unir as pessoas. sim, sim. E é bem interessante isso que você falou, porque essa força masculina que a mulher acabou buscando, quando passado esse período antes, né, do patriarcado, depois pós-patriarcado, pós não, porque a gente não sai, na verdade a gente não saiu do patriarcado, a gente só Hum, foi adaptando-se a novas formas, né, culturais que surgiram. E aí, uhum. nessas novas formas, né, nesses novos contornos culturais que surgiram, o que a mulher acabou entendendo? Aí entra muito da questão do primeiro tópico que a gente estabeleceu, que é a autoimagem. A mulher acabou entendendo de alguma forma que ela só conseguiria obter valores, só conseguiria ter força para ir atrás do que ela queria se ela fosse forte. E aí ela sai do seu natural, sai do seu saber natural, do seu feminino, e começa a se manifestar, na verdade, dentro de uma forma distorcida, que não é feminina, mas sim masculinizada. E ela vai aderindo vários comportamentos que vão, na verdade, confrontando isso que é tão típico, tão natural, tão essencial e que é fundamental para a existência feminina, para que a gente possa realmente. Eu acho interessante isso que você falou da questão da guerreira. Isso é uma coisa tão internalizada na nossa cultura, que Uhum. a mulher valorizada, justamente é isso que você falou. A mulher valorizada é aquela que é guerreira. Fulano, você é batalhadora. Fulano, você. Olha, nossa, te admiro, mulher, porque você é uma guerreira. Eu sempre ouvi isso, tá? Sempre ouvi isso. Só que em determinado tempo da minha vida, essa fala me incomodou. Eu não, eu falei, gente, parece que a minha vida é o tempo inteiro. Eu assim, né, conversando cá com os meus botões. Eu falei, parece que a minha vida é uma arena, eu estou o tempo inteiro batalhando e eu quero as coisas um pouco Exatamente. mais fácil. Eu quero as Claro. coisas com mais alegria. Chega desse negócio de só pancada. Não, quero não. Então, quando eu busquei esse tema, né, para estudo, até mesmo para ensinar, foi justamente uma coisa que aconteceu primeiro comigo. Essa coisa de olhar para mim e falar, não, não é isso que eu quero. Eu não quero essa guerreira. Eu não quero. Se é para ser um tipo de heroína, se é para ser heroína, que eu seja heroína da minha própria vida. Eu quero fazer a minha própria jornada, eu quero buscar os meus sonhos, eu quero me realizar naquilo que eu me propor, mas não dessa forma, né, Tão forçada, agressiva. agressivo. Não, não, não. Se é para. Luciano, sabes qual é o elemento da natureza? Sabes qual é o elemento da natureza mais poderoso do nosso planeta?
A água. Verdade. Lembras-te? Quando nós estudávamos a construção do planeta, né? Era lava, era tudo muito explosivo. Quando veio a água, acalmou tudo. Acalmou vulcões, placas tectónicas, tudo. E a água modelou a terra para dar frutos. Sim, E nós sabemos, e até vemos isso, eu gosto muito de usar essa analogia holística, a mulher é muito mais água do que o homem, não sim, é? sim. Nós conhecemos até em termos de divindades, as divindades da procriação e da criação é da água, não é? E da Uhum. paz. E a mulher, quando nós somos gerados no útero da mulher, nós somos praticamente quase 100% água, líquido amniótico, placenta, tal, tal, tal. E o nosso corpo, não é? Devido aos nossos Verdade. ossos não poderem estar consolidados, nós estamos é? E depois temos um senhor chamado Masaru Emoto, japonês, que ele descobriu que a água, as moléculas de água, gravam as nossas informações. É Cara, muito legal. Masaru Emoto, japonês, o senhor já faleceu, que chama-se Mensagens da Água. E é maravilhoso porque ele colocou em sons, em imagens, e eu vi como a água reage depois na fusão. E então agora, a mulher quer ser poderosa, ela que seja como a água. Já dizia o Bruce Lee, não é? aham. Se tem um copo com água, a água não deixa de ser água. Ela se molda ao copo. Se tiver numa Sim. jarra, não deixa de ser água, se molda. A água faz os rios e traz tanta natureza. Então imagine, quando a mulher perceber que ela é tão poderosa como a água, não há nada neste planeta que a mulher não consiga fazer ou transformar. E a mulher não entende esse poder que ela tem. Cara, Concorda? que? Nossa, super! Não Fantástico isso, é? porque É bem simples. é uma coisa simples, é uma analogia simples, mas que faz total sentido, porque eu gosto muito de associar assim, os conhecimentos. Você falou da água, mas eu vou ali para um texto bíblico de Provérbios que fala dessa mulher que é poderosa, né? Só que ela é uma Hum, poderosa que tem essa sabedoria que você explicou agora, uma sabedoria de adaptar-se e produzir ali, de sim. influenciar o meio em que ela está inserida e não ser influenciada. Putz, isso é fantástico. É ou não é? Muito, E é muito. fantástico. Veja, 90% da eletricidade no Brasil é produzida pelo quê? Água. Uhum. Simples. No Paraguai, que temos aqui pessoas do Paraguai, é 100%. Caramba. Entende? É simples. Quando a mulher entender isso, ela vai entender o verdadeiro poder dela. Porque há uma coisa que é muito legal, que eu vi uma vez, que é o seguinte, e eu tenho aqui algumas, as minhas alunas, quem quiser responder aí, esteja à vontade. Quando elas entenderam a verdadeira natureza delas e acalmaram a alma delas, e elas começaram nos seus casamentos a interagir com os seus parceiros, nessa forma, deixou de haver brigas em casa. Porque tem que Sim. se deixar ao homem a agressividade da testosterona. E isso, o homem precisa disso para ele sentir que ele é másculo, que ele vai lá, que ele peita. Ele tem que sentir o homão. Aham. Desculpa, eu posso dizer um palavrão. O homão da porra, né, como dizem aqui no Brasil. Né? E a mulher vai lá, feita água. Sim, amor, como eu estou orgulhosa de ti. O cara vai fazer tudo para agradar. Sim, sim. Vai fazer de tudo para agradar a mulher. E a mulher é esperta. Há um pastor chamado pastor Cláudio, né? Pastor Cláudio, não sei se vê, ele é muito carismático, ele fala isso, que a mãe dele conduzia o pai dele achava que ele estava sempre mandando, mas quem mandava era ela, porque ela era água. Isso, caramba, isso é muito fantástico, porque você está falando e eu estou aqui pensando em várias coisas. Porque se a mulher entende esse poder que ela tem e ela interage com ela interage com essa capacidade, ela tem um poder de influência tremendo, tanto na vida dos filhos, como na vida do cônjuge, quanto também na vida profissional. Profissional, Ela sem consegue, dúvida, ela consegue transformar o ambiente dela. Porque sem precisar de agora brigar. é muito interessante. O primeiro workshop que eu fiz foi sobre liderança feminina. E eu levei como Uhum. referência teórica, eu não sei se você conhece, deve conhecer, né, esse autor, Antônio Meneghetti. E ele, Não, e não ele, conheço. menino, ele traz um estudo sobre liderança. Ele é
quer ver? Tem uma faculdade, inclusive, na Itália, que eles estão estudando essa psicologia da liderança. Então, eles trazem esse autor, foi citado esse autor, eu fui atrás, busquei, e ele trabalha várias coisas sobre o desenvolvimento humano. E da mulher, ele fala dessa competência natural da liderança feminina. Não tem aquela coisa assim, porque é esse tipo, ou aquele tipo de liderança. Não, é a liderança autêntica, Sim, feminina. É a desde o tempo das capacidade de cavernas. conduzir e influenciar usando os elementos dela. Mas isso é desde o tempo das cavernas, porque nota, quem ficava nas tribos e nas cavernas eram as mulheres, a orientar tudo. Orientar filhos, orientar território com as outras para não ficar com o mesmo caçador, né? Porque depende do tipo de homem que tivesse, tinha melhor ou menos ou pior qualidade alimentar. E elas é que mandavam no cara. Vai caçar quando deve ser para nós termos melhores alimentos, senão eu não quero nada com você. E o cara o que é que fazia? Para ter direito a ter a descendência, para se sentir honrado, o que é que tinha que fazer? Caçar. Tinha que dar aquilo que a mulher queria, mais nada. É mentira. Não é mentira. Agora, olha só. Não, gente, tá até gagueira. Porque a gente faz hoje justamente o contrário. A gente pega tudo nas costas e carrega tudo sozinha e fica lá, sobrecarregado. Meu Deus do céu. E nem se apercebe. É uma coisa que as mulheres não estão a entender. O homem, isto não é machismo, isto é uma coisa que é a memória genética do homem. O homem baba quando se sente importante para a mulher. Cara. É claro que tem exceções à regra, claro. Mas isso também, no mundo inteiro, tem toda a exceção à regra. Mas o homem baba, quando a mulher diz, ai amor, podes-me ajudar com aquilo que eu não aguento, o homem vai lá bancar o super-herói, o macho alfa. Quando ele começa a ficar preguiçoso, basta só a mulher ter um amigo qualquer que vai lá querer ajudar, que ele já bancou logo o macho só por competição. E é uma realidade. E ele todo orgulhoso, ele não vai dizer que é porque está com ciúmes, é porque ele é que é o homem da casa. Isto é simples. E isto pode ser dizer a um pai, pode dizer a um filho, homem. Os homens sempre tiveram, tanto que nota, para quem aqui é mãe solteira, quando tem filho menino e o pai não está mais, o filho menino vira adulto. Sim. Por mais que isso seja uma coisa complicada em que as constelações falam, é prazer. Então quando a mãe diz, não filho, não faças, não. Filho, muito obrigado. Mas lembrando sempre que ele é filho, que é para ele não amadurecer demasiado rápido. Mas o filho vai ter esse orgulho de poder proteger e ajudar a mãe. E isso faz com que ele tenha um sentido de responsabilidade pessoal e moral e valores, não é? Que vai ao encontro daquilo que o sufragismo e o feminismo pregam, que é o quê? O respeito e equidade, não igualdade, equidade. Que é cada um com as suas características e toda a gente se complementa. Que isso é o que faz a sociedade ser justa. Faz sentido para você? Sentido? Tô aqui, ó. Caraca, que massa. Hugo, isso é muito legal, muito legal. Porque se a gente entende essa profundidade e aplica isso na vida da gente, vou correr o risco agora aqui de dizer que metade ou 60% dos problemas que a gente tem, a gente não teria. Sim. Porque pensando dessa forma, olha só, pensando dessa forma, porque quando a gente pensa, vou puxar o tema que a gente colocou aqui, essa provocação que a gente colocou aqui, você quer lacrar ou lucrar com a sua vida. Quando a gente traz esse tema para dentro dessa perspectiva da força que a mulher tem buscado hoje, mas que na verdade ela é masculina e não feminina, esse lacrar é como, tipo, obter uma vantagem. Enfrentar. Sabe? Enfrentar, agredir, tentar se expor de uma forma como se o outro fosse o inimigo. Agora, quando é lucrar, como é que nós lucramos? Com sociedades. Uma empresa lucra com sociedade. Uma família lucra quando se associa aos seus irmãos, quando se associa aos seus pais, quando se associa com os seus filhos. Quando existem associações. É assim que nós lucramos. É assim que nós tomamos vantagem com a vida. Agora, lacrar
é bater de frente. Não, eu tenho que ser melhor e você tem que calar a boca e você não pode contrariar. Gente, ninguém evolui assim, isso parece que é uma vingança. E depois me dizem, mas Hugo, mas as nossas, as mães, as avós, tudo, todas estas mulheres do nosso passado sofreram tanto. Olha, é verdade, houve muita mulher que sofreu, mas também houve muito homem que sofreu. Ninguém aqui tem que colocar quem é que sofreu mais, quem é que sofreu menos, Não, porque não. todos eles tiveram que passar por coisas horrorosas para chegarmos onde chegamos. Eu, por exemplo, a avó do meu pai foi a primeira mulher em Portugal a votar. E ela nem sequer sabia ler nem escrever. Caramba. Vendia peixe. Vendia peixe. Não era uma mulher muito influente. Ela foi lá, colocou lá a impressão digital, tal, tal, tal. Maravilhosa, uma senhora maravilhosa, minha bisavó. Mas ela não gostava quando via netas demasiado expostas. Porque na cultura dela, na educação dela, uma moça muito exposta era uma moça da vida, porque foi assim que ela cresceu. Não no sistema machista ou feminista, era a cultura. Mesma coisa que se nós formos para o Médio Oriente, não é? As senhoras convêm estar com a cabeça tapada por uma questão, porque é respeitando a cultura. Então, pergunta, mas Hugo, então como é que eu faço para que honre as mulheres do meu passado? Todo aquele antepassado de mulheres que sofreram até agora, não é? Eu digo, primeira coisa, leiam sobre sufragistas. As sufragistas Hum, foram quem começou com este movimento todo de igualdade. E segunda, coisa que eu sempre digo, a melhor forma de honrar as mulheres do passado é criando filhos, e educando os filhos a ter uma cultura diferente. sim. Eu tenho um filho que vive comigo com 14 anos, ele é super parceirão a mim, e da mãe dele. E a mãe dele está lá em Minas, ele agora foi para Minas. Ele é parceirão. Quando ele às vezes contraria e quer fazer frente com a mãe quando entra em contato comigo, eu digo, filho, a tua mãe até pode estar equivocada, mas tu baixas a bola, não levantas a voz, deixas a tua mãe acalmar e depois vais falar, mãe, olha, sabes aquilo é assim, 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 eu não gostei. Falas com todo o respeito. Porque se eu permito que o meu filho desrespeite a mãe dele, eu vou ensinar ele a desrespeitar a futura esposa ou companheiro se ele for homossexual. Mas a mãe também tem que ter fazer uma coisa que eu também vejo muito, e isto é um alerta. Uhum. Quando o filho faz besteira, ai, coitadinho do filho porque ele é filho de pais separados, ai, deixa estar que é só um menininho. Nem pensar. Com a mesma autoridade a dizer, filho, isso é coisa de menino sem caráter. Gostarias que a mãe tivesse casado com alguém que tratasse assim a mãe? Aceitares Não. isso? Então como tu estás a fazer isso? Essa é da responsabilidade da mãe também fazer isso. Porque muitas vezes eu vejo homens adultos a desrespeitarem mulheres e não é por causa do pai. É porque as mães passam mão na cabeça. E isso também está extremamente errado. A autoridade se dá com assertividade. E é assim que nós conseguimos fazer compensar o sacrifício das nossas antepassadas e dos nossos antepassados. Ainda mais vocês, não é? Porque os vossos antepassados, muitos morreram no barco, não é? Os que sobraram, não é? Viram os irmãos a morrer nos barcos, ficaram 6 meses naquelas naus, uns vieram de escravos, outros vieram miseráveis da Europa, que nem tinham o que comer, que viram as suas esposas a serem estupradas nos barcos e não podiam dizer nada, engravidavam. Essa história toda não é só uma coisa exclusiva à África, a Europa também tinha isso. Então, Uhum. para que essas pessoas vieram de lá, né? Pronto, uns infelizmente foi pela escravatura, mas os que vieram da Europa vieram à espera de melhores condições aqui. Então, a melhor forma de dizermos, epá, nossos antepassados, eu agora tenho uma vida com muita dignidade. Eu respeito e honro a minha mulher, eu respeito e honro o meu marido, indiferente se é um relacionamento homossexual ou heterossexual. Eu educo os meus filhos a serem pessoas boas e justas porque vocês sacrificaram muito para nos dar uma melhor vida. Sim, E perfeito. isso é lucrar. Eu estou a lucrar com o sacrifício dos meus antepassados. Hugo, isso é tão importante. Não, essa live de hoje é de utilidade pública. Todo mundo tem que ver essa live. Porque isso tem muito a ver, essa forma, né, de que você está expondo para a gente, essa forma de ser, ela tem muito a ver com o entendimento, né, com a capacidade de entender e identificar as nossas verdadeiras forças. Porque Exato, quando a gente identifica as nossas verdadeiras forças, a forma como a gente olha para si mesmo e olha para fora, para o nosso ambiente, ela é totalmente diferente. A gente não vê exato. com um olhar de ameaça, de disputa,
de território. Uhum. A gente não vê como eu tenho que me impor. Porque se colocar é diferente de se impor. Se colocar, você se coloca com dignidade e honra. Você Isso mesmo. concorda? Perfeito, Nossa, perfeito. As duas palavras que eu mais uso, a dignidade e a honra. Exatamente. e, e, e é Exatamente. E é muito interessante porque essa coisa de você se colocar com dignidade e honra vem muito para esse texto que eu citei de Provérbios 31, da mulher virtuosa, porque essa mulher, ela se coloca de forma, ela se coloca com dignidade e honra, por quê? Primeiro, porque ela é inteligente, ela não Uhum. confia, quer dizer, essa inteligência dela não é que ela é astuta, esperta, ela Uhum. tem discernimento. Sensata. Ela tem discernimento e porque ela tem um discernimento profundo, uma capacidade, vamos colocar assim, que seja uma capacidade profunda de ver as coisas como é na realidade, porque o discernimento é isso. E aí, o que Exatamente. ela faz? Ela não confia na própria estética o tempo todo, vamos colocar assim. Ela não confia, porque quando a pessoa confia na estética como prioridade, ela esquece de outros valores. Se ela confia na sagacidade dela o tempo todo, ela vai se tornar autossuficiente e arrogante. Ela fala assim, não, porque tu. Isso Ó, mesmo. aqui, ó, vou até me ajeitar aqui. Ela vai dizer assim, não, porque se não for eu nessa casa, nada anda. Eu que tenho que colocar na frente, porque esse indivíduo que está aqui comigo, que eu casei, esse joio que eu pensei que era trigo, e é um banana e não resolve nada. Então, tipo assim, ela se posiciona de uma forma com superioridade. E a superioridade, ela é arrogante. Quando você se Exatamente. coloca, quando a gente se coloca com dignidade, é diferente. Exatamente. A Sabes, eu costumo dignidade. dizer isso da dignidade e da honra. Eu costumo dizer que isso aí tem uma. Por exemplo, a honra é uma energia masculina. Tanto que todos os homens ao longo da história tinham que ser honrados. Essa honra dava coragem aos homens. E se um homem não fosse honrado, ele era fracassado, que é o maior medo dos homens. O medo fundamental de todos os homens é o fracasso. Então, para o homem não fracassar, ele tem que ser honrado, que é cumprir com a sua própria palavra. Então, muitas Caramba. vezes ele ia para a guerra sem querer ir para a guerra para não ser chamado covarde e a família não ficar desapropriada dos seus pertences, não serem né, excomungados e por aí adiante. O homem é honrado. A mulher, ela tinha que ser a mais digna de todas as mulheres. E já que citaste o livro, né, da Bíblia, a Mãe Maria, a mais digna de todas as mulheres. Foi assim que ela foi referida. Foi ou não foi? A mais digna e pura de todas as mulheres. Se a mulher não fosse digna, ela não era digna nem para casar, nem para ter filhos, nem para ter uma boa família. Então ela era colocada na rua, onde muitas vezes eram servidas até para a prostituição e outras coisas também assim tão cruéis quanto isso, porque ninguém casava com elas. Portanto, vemos a mulher que sangrava na Bíblia, não é? Aham, Aquela que tocou em Jesus para se curar, ela, não era, aham. ela é considerada amaldiçoada, que ela não era digna. Portanto, que ela dizia, eu não sou digna da tua cura, da tua presença, Senhor. Eu pensei que se eu tocasse, eu me curaria. Isto está lá na Bíblia, certo? E Aham. então, com a dignidade, a mulher sente, quando a mulher se sente digna, ela se sente merecedora. E há de reparar que as mulheres dizem mesmo isso, eu sinto que não mereço o amor, eu sinto que não estou a merecer este dinheiro, que não estou a merecer este sucesso. Porque a mulher não se sente digna dela mesma, porque ela não se conhece, ela não conhece os seus valores, ela conhece a imagem que ela autocolocou para ela, que muitas vezes vendem porcarias, desculpa a expressão, eu gosto aqui das redes sociais, mas às vezes verdades da treta do Facebook. Que é Aham. aquelas frasezinhas despeitadas de pessoas que estão com raiva e a pessoa acredita que aquilo é o Dr. Phil, né? Ou seja, o psicólogo online. E então as mulheres começam a acreditar naquilo porque naquela fase emocional ela está em sintonia com aquilo, ela está em ressonância com aquilo e ela vai programar ela sem se aperceber no subconsciente disso, não Uhum. é? Porque tu uma vez Uhum. disseste, nós somos iguais às 5 pessoas que mais convivemos. Na Sim. verdade, nós nos tornamos, pior do que isso por causa das redes sociais, nós tornamos exatamente os 5 assuntos que mais temos na nossa atenção e no nosso foco. Ai, Isso pode ser pessoas ou assunto, porque chama-se isso auto-hipnose. Não é? A Stella estava a falar há pouco aqui do PNL, do curso que eu fiz de PNL de mulheres.
feminino, que fala exatamente sobre isso. Nós nos auto-hipnotizamos sobre esse assunto e nós nem nos apercebemos que nós acabamos por nos autocondicionar. Então, quando eu digo que a mulher é mais digna, porque, e assim, quando ela se sente digna, ela merece, ela perde aquele medo que é o medo fundamental das mulheres, que é o abandono. Porque a mulher, quando era abandonada, ela era largada, passava fome, morria, as suas prolas morriam. Por isso é que as mulheres, durante muito tempo, se sujeitavam a casamentos horrorosos para não ter que viver na rua e dar alguma coisa aos filhos. E ainda se traz isso até agora. Eu estou casada infeliz por causa dos meus filhos. Os meus filhos dizem, mãe, estamos no século XXI, já não precisa mais disso. Verdade. Entenda? Então, a dignidade é uma energia feminina. Agora eu digo assim, querida, eu para ser um homem honrado, e aí vamos falar do equilíbrio ânima e ânimos, yin e yang, né, que o Tao fala, né, eu tenho, para ter equilíbrio, 75% masculino, 25% feminino. Tu é ao contrário. Então, eu para ser um homem honrado, eu tenho que dar a dignidade às mulheres. Eu tenho que tratar as mulheres com dignidade. A mulher, para ter a sua dignidade, ela tem que honrar os homens e dar a honra aos homens. E aí acaba por acabar aquela guerra dos géneros e as pessoas começam a fazer aquilo do tal, a fundir-se no respeito. Top demais. Faz sentido? Meu Deus do céu. Não, nossa, eu quero continuar falando. Porque é muito profundo. Porque chega a ser assim, só de estar te ouvindo falando sobre isso, é curador sobre mim. Por Uau, quê? obrigado. Sério, porque quando você olha para si, né? Quando a gente que é mulher olha para si e se enxerga dessa forma, parece que sai um peso, tipo assim. Sim. Você não tem que fazer muita força, você não tem que. Não é verdade? A Silvia está sentindo a mesma coisa. Não tem um peso, não existe um peso. Na verdade, o peso que a gente está carregando é de uma imagem distorcida. Porque exatamente. Se a gente tem consciência, se a gente tem essa consciência, a gente nós vamos ter entendimento das nossas forças, dos nossos talentos, e nós vamos aprender a usar isso para nos diferenciar, seja lá em qualquer esfera que for. Seja na esfera do trabalho, seja na esfera dos relacionamentos, seja na esfera da vida, da própria vida pessoal, né? Eu comigo mesmo. E vai ser muito, caramba, vai ser muito assertivo. E paramos de andar a excluir os géneros também. Porque agora nesta questão da procura da identificação de género, nós andamos a excluir os géneros. As mulheres andam muito grudadas nas mulheres porque estão a excluir o homem, porque estão a querer trabalhar o seu sagrado feminino. Portanto, foi engraçado que as meninas lá, quando fizemos o curso, lá eram 12, eu não queria mais do que 12, quando essas coisas muito fortes. Eu convenci assim muita gente e eu dizia, só quero 12 de vocês, eu sou a única energia masculina. Porquê? Quando vocês veem o vosso lado feminino todo, mas depois também vão ver através de uma energia masculina, vocês respeitam também o masculino. E assim vocês começam a ter o vosso sagrado feminino sem excluir o masculino. Eu vou contar uma experiência que eu tive nos Estados Unidos da América, de um retiro do sagrado feminino. É bem legal. E era uma xamã fantástica, bem jovem, bem inteligente, bem sábia, daqueles seres humanos bem elevados. E nós, quando fomos a fazer aquele retiro, né, foi lá numa área deserta, né, nós fizemos lá o acampamento, ficámos lá quase uma semana, e houve uma parte quando nós começámos a trabalhar mesmo com aquela fogueira, com aqueles fumos lá da fogueira, que é para nós aumentarmos um pouquinho mais a nossa consciência, ela ficou em estado de choque, porque os homens todos choraram. Não foram as mulheres, porque tinha homens e mulheres, ela queria unir os homens e as mulheres. Todos os homens choravam e convulsionavam. E as mulheres só tinham necessidade da cola aos homens. E depois do relato de todos os homens, ela chegou à conclusão que os homens, ao longo da história, também foram fustigados a não serem homens, mas sim a serem traidores, misóginos, violentos, todos esses rótulos, para serem aceitos pela sociedade e para protegerem muitas vezes o seu próprio casamento e o seu prole. Homens que tinham que ir para a guerra, que não queriam ir para a guerra, mas eram obrigados. Homens que tinham que aguentar com patrões horrorosos, e muitas vezes era o pai deles, que os tratava como lixo,
e os humilhava em público, e às vezes nós até vemos aí filmes e tudo, históricos que mostram muito bem isso, que humilhava-os em público e eles tinham que engolir, porque senão eram postos na rua com a mulher e com os filhos. Porque a mulher, como não podia trabalhar, se o homem fracassasse, toda a gente ia passar fome, não é? Os homens tinham que ser autoritários, porque não, muitas vezes havia homens que amavam muitas mulheres, não é? E há uma passagem até de Jesus que fala sobre isso, que é quando a Maria vai lá para lavar os pés de Jesus, não é? Uhum. E depois, não me lembro, aquele que era o cobrador de impostos, ele começa a brigar com Jesus. Jesus, como assim, mestre, que ela entrou aqui na sala que é dos homens? Ele diz, a tua mulher que nos devia ter lavado os pés, então esta vem no lugar. Veja só, e Jesus, ele não tinha nada de misoginia, pelo contrário. Ele era bem sensato nisso. Ele respeitava tanto as mulheres como os homens como as crianças. Uma coisa que era novidade naquela altura, não é? Então, o que é que eu vejo interessante ali, que associa àquela questão do sagrado masculino? O sagrado masculino também foi muito pisado pelas expectativas. Quantos homens adoeceram porque nunca puderam conquistar os seus sonhos porque vinham de famílias em que eles tinham que seguir a herança da família? Quantos homens eram ótimos músicos, mas não puderam ser músicos porque não dava dinheiro e ninguém queria saber nem para poder casar? Então, mas estamos a excluir as mulheres, pelo amor de Deus, não estamos a excluir as mulheres. Estamos a entender uma coisa, nós somos a melhor versão dessas pessoas todas. Enquanto nós não ficamos em paz, enquanto o meu sagrado masculino não ficar em paz com o teu sagrado feminino, todos esses sacrifícios dos homens e das mulheres do nosso passado não valeram a pena. Nossa! Entendes o meu raciocínio? Isso aí, eu percebo isso, o que você está falando faz muito sentido para mim, porque qual é a sensação que eu tenho? Eu tenho 4 filhos e 3 são homens, né? Então, Uhum. você está falando, eu lidei com isso de alguma forma com a relação com os meus filhos, porque o mais velho, eu tenho essa carinha de bebê, tá, gente? Mas o meu filho mais velho tem 27 anos e daí vem uma escadinha, né, decrescente, porque tem o de 27, tem o de 25 e tem o que tem 24 e 23 e a menina, a filha, que tem 22. Então, eu acabei assim, aprendendo muita coisa com eles. E o interessante, assim, para mim foi muito interessante, foi uma escola praticamente, porque eu lidei muito com esse masculino dos meus filhos. Então, eu tive que trabalhar com eles. Eu falo que eu fui uma mãe coach. Porque eu tive que trabalhar com eles em muitos momentos integrando esse feminino e o masculino dentro deles, para que eles se sentissem fortalecidos e conseguissem avançar. E isso, assim, eu Uhum. vejo que como hoje é importante, tem sido importante, porque dentre vários perrengues, né, que a vida traz pra gente, o tipo de relação que eu tive e tenho até hoje com os meus filhos, o meu filho que tem 25 anos, ele me pega no colo. A gente tem uma amizade, mas ao mesmo tempo tem respeito. E isso não diminuiu no quanto eles são homens E e são masculinos? filhos. É Exatamente. por isso que eu me identifiquei com a sua explicação. Porque, assim, isso que eu acabei fazendo por osmose, por intuição, né? Foi intuir, Sim. porque foi trazer de dentro deles a pessoa que eles realmente são, sem excluir nada, sem excluir o todo que eles são, né? E isso abre uma fala até mesmo para o nosso próximo tópico, porque a hora está correndo e esse assunto está massa Né? demais. Vamos ter que repetir. E é interessante porque o nosso próximo tópico seria crenças. E é interessante a gente pensar dentro dessas crenças, né? Essa coisa que eu expliquei, que você explicou e que eu trouxe para os meus filhos. E que o que acontece com muitas mulheres? A gente, por causa de toda essa cultura que a gente experimenta o tempo todo, né? Seja Uhum. pelas mídias,
seja pela cultura, seja pelo ambiente que a gente está inserido, seja pelas relações que a gente experimenta o tempo todo, o que a gente acaba acreditando? Né? Eu diria que é uma crença principal, que a gente tem que ser forte a qualquer custo. E essa força a qualquer custo, eu não estou nem citando a guerreira, nem a batalhadora, mas eu tô citando aquele tipo de mulher que, para ser forte, ela nega o que sente. Uhum. E também se nega a pedir ajuda. Delegar. Sim. Vou dizer uma coisa muito feia, vou fazer uma crítica às mulheres. As mulheres não sabem delegar. As Controle. mulheres, não, pior ainda, as mulheres, quando elas precisam de ajuda, não sei se é por essa crença que têm, que lhes dá o orgulho de não tem que conseguir, ela usa o subterfúgio da chantagem emocional para ver se as pessoas se autopromovem para ajudar. Em vez de dizer, por favor, me ajudem, eu preciso da vossa ajuda. Sim. Dizer, por exemplo, eu vejo isso, né, eu vou dar o exemplo, eu como homem, né, pai solteiro, eu tenho aqui o meu filho, às vezes eu estou a trabalhar, estou aqui a fazer os atendimentos online, e às vezes eu digo assim, filho, o pai está com fome, podes fazer waffles? Meu filho vai fazer waffles. Às vezes tenho ali 15, 20 minutos entre um paciente e outro para a hora do almoço, eu aqueço o almoço que já deixo, do jantar do dia anterior, já deixo esquecido, né? Vou só aquecer assim, filho, enquanto o pai aquece o almoço, tu podes fazer o suco de laranja natural para nós? Ele vai fazer. Podes ajudar o pai aqui a lavar a roupa? Ele faz. E não reclama e faz de boa. E às vezes até está chateado. Vê-se mesmo, pai, vai lá, filho, só dá mais dinheiro e depois voltas aí para o teu jogo. E ele vem de boa. Agora, vamos lá. Isto aqui é vítima, é como diz aqui a Lisnara, não é, Almeida? Uhum. A vitimização, essa chantagem. Ninguém me ajuda, filho, só queres estar no jogo, tu nunca vês que a mãe está tarefada. O filho lá vai imaginar o que é que a mãe quer ou não quer. Vamos lá. Nem nós... casa. Porquê? Porque quando nós queremos ser esses batalhadores, esses guerreiros, nós entramos no complexo do mártir. Eu me sacrifico por toda a gente e ninguém nota o meu valor. E isso não é uma liderança compartilhada. Isso aí é uma tirania que a mulher faz com ela acima de tudo, porque ela se desgasta desnecessariamente, e é uma tirania com quem ama ela, porque não dá uma chance de quem ama mostrar que ama. Caramba! Aqui, pá. Desculpa, né? O pessoal aqui que já me conhece sabe que eu sou muito assim, trá. Né? Vou falar que nem o Silvio e Lisnara. Vou falar que nem o Joel agora aqui. Chinelada, meu bem. Mas é extrema nesse. É por isso que eu falei que ia ser de utilidade pública essa live, porque é a gente entender que não dá para a gente viver no piloto automático. A gente tem que cair a consciência, porque senão a gente só vai ficar se desgastando, tá? Se desgastando e saindo, na verdade, da nossa essência e não usando o nosso real potencial. Caramba, a gente tem um potencial gigantesco. Tem muitas mulheres que, quando elas resolvem botar a mão na massa, elas conseguem fazer coisas incríveis. Incríveis. Claro que sim. Mas para fazerem essas coisas incríveis, elas precisam sair da condição de vítima, elas precisam sair da fortuna, elas precisam sair da guerreira, da lutadora. E, sabe, ó, a Lisnara está dizendo que está sendo uma delícia ouvir de novo o sotaque português. Viu? O nome dela com o sotaque português. Então vamos lá, Lisnara, tudo bom? Lisnara, então olha, queres mais uma dica aqui? Estamos aqui a falar muito bem. Recentemente eu li uma notícia maravilhosa de uma menina que era do Equador, que a mãe acabou por ficar separada, não deu conta. Ela foi para os Estados Unidos, trabalhou em 2 trabalhos e um deles era até de diarista, né? Diarista, o nome aqui no Brasil é diarista, né? Empregada de limpezas. Pagou o curso dela e está trabalhando na NASA. E já trouxe a mãe e trouxe, acho que é o irmão, se não me falhar a memória, mais novo, para os Estados Unidos. E entrou para a NASA, gente. Só que em vez de ela bancar a vítima, como se uma mulher, o cara é um vagabundo que abandonou a minha mãe. Não. Por
que é que você faz com o que fizeram com você? O que é que faz com os dons que Deus lhe deu? Não é? Porque eu digo, E, eu tenho uma fé enorme em Deus, indiferente da religião. Tenho uma fé enorme em Deus. Mas depois, quando é na altura de colocar esses dons natos em prática, será que eu consigo? Então, onde é que está essa fé? e é bem interessante esse ponto que você. Isso foi uma provocação, tá? Porque Aham. quando a gente fala de fé, e a própria Bíblia vai dizer que se a gente tem fé no tamanho de um grão de mostarda, a gente pode obter resultados gigantescos. Porque ele fala de uma montanha, e uma montanha não é uma Uhum. pedrinha. Então, E que consegue fazer tanto ou mais que ele fez. Exatamente. então, se a gente tem, e eu percebo muito, a gente está falando de crenças, eu percebo muito que as mulheres, principalmente as mulheres com quem eu tenho visto, né, no nosso meio, principalmente na minha escuta, nos conhecimentos que a gente vem obtendo, até mesmo online, a dificuldade de acreditar em si mesmo. Caramba, isso assim, Uhum. eu olho assim, eu fico estarrecida. Porque no atendimento, muitas vezes a gente faz ali toda uma dinâmica, tem exercício, tem um. Ai, mas eu tenho. Aí depois que a gente termina tudo, você tira, né? Você que é da área da PNL, aí, tipo, você usa a PNL, a hipnose, eu uso o coach, eu uso a terapia, eu uso um monte de coisa, um monte de ferramenta, e aí, quando chega no final, ai, mas eu tenho muito medo. Uhum. Não acredito em si Ótimo, mesmo. E o ótimo. pior, quando a gente não acredita em si mesmo, não há nada que seja feito que vá ter realmente efeito, porque se eu acredito que dá certo, eu tô certa. Se eu acredito que vai dar errado, eu tô certa, porque é o que eu acredito. Agora, eu queria falar sobre isso. Medo, mas antes sobre fé. Eu uso muito, eu crio um anacronismo, tanto que está até no meu Facebook, quem quiser depois lá dar o meu Facebook, o meu Instagram, está aí uma parte aí que está em preto, né? Escrito fé. Eu uso o anacronismo de fé, as letras, né? Então, tem dois tipos de fé. A fé que leva à dor, que é fé F, foco, né? Sempre o foco. Só que Uhum. depende do foco. Então, a fé que leva à dor é o quê? O foco na expectativa. E a Uhum. expectativa é só criada por crenças, por achismos, por, Isso. por ideias fofocas do que os outros falaram. É só para isso que serve. E depois tem a fé que leva ao sucesso, ao amor próprio, que é o foco na experiência. Top. Nós temos que ter a noção que aquilo que construímos até agora é, como é que é de explicar? É milhões de vezes muito mais do que aquilo que nós pensamos que nos vai acontecer no próximo ano ou no resto da nossa vida. A ideia sobre o nosso futuro é um átomo perante de toda a nossa história de vida, se nós temos a noção. Então, como é que você pode ter qualquer tipo de expectativa se você sabe que vai acontecer muito mais do que aquilo que você imagina? Qual a Exato. lógica disso? E quando nós trabalhamos esse nível de lógica, não é? Que é uma lógica do estoicismo, que o estoicismo, né, ensina muito bem isso, eu recomendo a ler o Marco Aurélio, as meditações de Marco Aurélio, ele fala exatamente sobre isso. Todo o nosso percurso, se nós formos a ver, eu tenho 39 anos, todo o meu percurso, eu nem sequer imaginava, em nenhuma fase, nem há 5 anos, nem há 10 anos atrás, que eu estaria aqui a fazer uma live com você. Até há um mês atrás, que eu não sabia quem você era, eu não fazia a mínima ideia. Então veja quanta coisa eu tenho para experienciar sem parar de ter expectativas. Fantástico. Exatamente. Então, onde moram as expectativas, mora o medo. Muito verdade esse bilhete. Verdade. Isso, mas eu penso, Hugo, que o grande. Eu acho que. Não vou dizer que é o grande mal das mulheres, mas é até mesmo aquilo que a gente foi ensinada, né, o tempo todo, a Uhum, criar expectativa. uhum, A criação da mulher, principalmente dessa mulher que é moderna, mas também tem a mulher que vem de um restinho da mulher dos tempos mais antigos.
E A aí, tradicional, sim. ó, a hora já foi embora. Já, nós temos Ah, um podemos minuto continuar. para terminar. Mas olha Então só, podemos continuar. Podes fazer mais uma se quiseres para continuarmos. Acho que o pessoal aqui vai gostar que nós continuemos a live. então eu vou Sim. encerrar e vou voltar. E Tem falta reinicia. um minuto. Beleza, eu vou Pessoal, encerrar venham outra vez que vamos continuar, porque eu vou dar uma dica isso. sobre o medo e como descobrir qual é o medo. Gente, ó, voltem, tá? Eu vou encerrar e vou retomar a live, tá bom? Só aguenta firme aí um pouquinho só.